Glória a Deus. Bom dia, igreja, a paz do Senhor, tudo bem? Aproveitando que você está de pé, em reverência à santa palavra de Deus, se você quiser acompanhar aqui no telão ou abrir a sua Bíblia, segundo o livro de Reis, capítulo 4, do verso 8 em diante, alguns versos a seguir. Essa é uma história bem conhecida, uma história que você já deve ter ouvido na igreja, talvez até pregações, mas a palavra ela se revela por si própria, né? E diz assim, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, do verso 8 a seguir. Sucedeu também, certo dia, que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer, e todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando ele vir a nós, se recolherá por ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E ele a chamou, e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: dize-lhe, pois, que tu tens nos tratado com tanto desvelo, o que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera: eu habito no meio do meu povo. Então dissera ele: que há de se fazer por ela? Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido já é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. E respondeu a ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu e deu luz a um filho no tempo determinado. Grave essa palavra: no tempo determinado. No ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o menino crescido, saiu um dia a ter com seu pai, e estava com os segadores. Disse a seu pai: minha cabeça, minha cabeça. Então ele disse a um moço: leva-o para sua mãe. E este tomou e o levou para sua mãe. E o menino estava sobre os joelhos dela até o meio-dia, e então morreu. Uau! Ela subiu, deitou-se sobre a cama do homem de Deus, e fechando sobre ele a porta, saiu. Então chamou seu marido e disse: manda-me, peço-te um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Disse ele: por que queres ir ter com ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então ela fez albardar a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não me detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre-lhe ao seu encontro e pergunta: vais bem? Vai bem teu marido? Vai bem teu filho? E ela respondeu: vai bem. Chegando ela ao monte, à presença do homem de Deus, apegou-se-lhe aos seus pés. Chegou Geazi para retirar, porém o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu, e não me manifestou. Então ela disse: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Então não me enganes. Ao que ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na mão e vai. E se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. A mãe do menino, porém, disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. E então ele se levantou e a seguiu. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu, informou dizendo: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles e ambos, e orou ao Senhor.
Em seguida, subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca do menino, os olhos sobre os olhos e as mãos sobre as mãos, e ficou encurvado sobre ele até que a carne dele aqueceu. Depois desceu, andou pela casa, de uma parte para outra, tornou a subir e se encurvou sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita, e ele a chamou. Quando ela se apresentou, disse: toma o teu filho. Então ela se prostrou aos seus pés, se inclinou na terra e, tomando seu filho, saiu. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. É de um milagre de ressurreição, Senhor. É um milagre, Senhor, onde essa sunamita havia perdido um filho, mas ela foi ao lugar certo, ela procurou a pessoa certa, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço que a tua revelação da palavra seja latente aqui ao nosso coração e que nós possamos compartilhar daquilo que tu tens para nos ensinar nessa manhã. Querido Espírito Santo, eu quero entregar a partir desse momento o controle total e absoluto de tudo que vai ocorrer nesses poucos minutos, no teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. O título da mensagem, para você que gosta de um título, para você que pensa, o que o pastor vai falar nessa manhã? O título é Um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Eu fiz questão de até ler o texto inteiro para você compreender toda a mensagem. A história que acabamos de ler é uma das mais lindas da Bíblia. É uma história que vê uma mulher onde ela deixa o seu filho morto na cama que ela preparara para o profeta Eliseu e sai ao encontro do profeta de Sunem até o Monte Carmelo, onde era uma distância de aproximadamente 40 quilômetros de jumenta. Você imagine, se coloque no lugar dessa mulher, imagine você recebe uma bênção, Deus promete você um filho, você acaba de gerar um filho, até então que era estéril por toda a vida, porque na época, a mulher estéril era considerado, para a geração da época, amaldiçoada, porque ela não gerava filhos. Então ela tinha uma vergonha sobre ela, uma desonra sobre ela. Então, ela acaba de gerar filhos, o seu marido já era velho, diz a Bíblia, então provavelmente esse marido iria morrer primeiro que ela, e ela ia ficar sozinha nessa vida. E uma das coisas piores que tem é a solidão. Por isso que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. A gente precisa ter alguém do nosso lado para nos ajudar e tal. E essa mulher, então, perde um filho pequeno. E daí, ela pensou, se eu falar para o meu marido, ele vai enterrar o filho. Porque ele não está na mesma dimensão de fé que eu estou. Mas eu creio que se eu falar para o profeta, ele vai ressuscitar. Porque eu já ouvi que o mestre dele, o Elias, um dia ressuscitou um filho da viúva de Sarepta. E se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Se ele fez com alguém, ele pode fazer comigo, aleluia. Ela pegou, deixou o filho morto na cama do profeta e pega um jumento e vai procurar o homem de Deus. Imagine só, a angústia dessa mãe nessa caminhada de 40 quilômetros para ir e 40 quilômetros para voltar. Então, como você leu no texto, ela resolve fazer aquele quarto. Uma vez eu até já preguei sobre isso, muito tempo atrás. Naquele quarto tinha uma cama, grave isso, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Isso é profético para a nossa vida e foi para a vida dela, né? Então, a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que você deve sempre fazer algo pela obra de Deus e pelos servos de Deus. Porque tudo que você faz de coração para Deus, de forma natural, grave isso, voltará para você de uma forma sobrenatural. Vou repetir. Tudo que você faz para Deus de uma forma natural, da tua forma, do jeito que você pode, às vezes é uma simples escala que você está aí numa porta, no estacionamento, é uma oferta, é abençoar alguém, Deus tocou no teu coração, você vai lá e abençoa. Tudo que você faz pela obra de Deus e pelos servos de Deus, de forma natural, vai voltar para você de forma sobrenatural. A sunamita, ela percebeu que Eliseu era um homem de Deus. Como você percebe que alguém é um homem de Deus, que alguém é mulher de Deus?
Veja bem, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, ele fala diferente. Qual é o normal? Quando alguém está falando mal de alguém, você já entrar na pilha e dizer, é verdade, não, ele é bem ruim mesmo, ó. Você já entra na fofoca. O homem de Deus, a mulher de Deus, Deus sabe todas as coisas, que Deus julgue ele. O palavreado é diferente. Qual é o normal de um homem de Deus, da mulher de Deus? O homem natural olha com olhos carnais, ele às vezes olha para uma mulher com desejo impuro. E uma das orações que eu sempre peço, de manhã, quando eu levanto, Senhor, me dá olhos puros, me dá pureza nos olhos, que eu sempre veja as moças como minhas irmãs, as senhoras como minha mãe, os mais velhos como meus pais, e os mais novos como os meus filhos. Família. Pureza de olhos. Um homem de Deus, ele caminha diferente. Mulher de Deus caminha diferente. Um homem de Deus faz coisas diferentes. Então, ela percebeu que eles eram um homem de Deus porque ele era diferente, aleluia. Eu quero dizer que quando você é diferente, as pessoas, você não precisa falar nada, as pessoas podem nem ler a Bíblia, podem nem saber os versículos de cor, mas elas vão ler a tua vida e vão dizer, esse é diferente. Quando ele fala, toca na gente, quando ele ministra, parece que aqui dentro mexe comigo, não é ele, mas é algo que está nele, é algo que está nela, aleluia. E ela foi impelida pelo Espírito Santo, eu digo assim, a abençoar Eliseu. Ela foi um instrumento de Deus para a vida de Eliseu e de seu servo Geazi. E a santidade, então, se percebe, porque o amor de Deus nos constrange. Né? Dizem, 2 Coríntios, capítulo 5, 14, no parte A, né, com o amor de Jesus, o amor de Cristo, o amor de Deus, nos constrange. É como outro dia, eu vi um vídeo de um assassino, que ele matou o filho daquela senhora, e ela pediu para falar com ele, e ela dizia, o nome dele era Alisson, desculpe os Alissons aqui, se tiver Alisson, não é para você não, aquele era bandido mesmo, né? Você é uma bênção, né? Ela disse, Alisson, eu queria te conhecer, Alisson. Você matou o meu filho, Daniel. O Daniel era uma bênção. E você sabe que o Daniel era uma bênção. O Daniel era um menino de Deus, era um menino que foi criado no Evangelho. Mas, Alisson, esse mesmo Jesus que está comigo, eu oro todos os dias para que você conheça esse Jesus, para que você receba Ele como teu único Senhor. Hoje eu sei que você matou mais um além do Daniel, e você hoje está sendo preso. Mas a minha oração é que você não fique preso apenas na cadeia, você seja liberto por dentro. E o moço começou a chorar, porque isso constrange, isso não é para qualquer um, isso é para quem tem Deus no coração, isso é para quem tem o Espírito Santo, porque eu e você não temos a menor condição de perdoar, se não for o Espírito Santo que fala através de nós, que diz, eu sei, eu não estou com vontade de perdoar, nós dissemos, eu não queria fazer isso, mas quando o Espírito Santo fala, Ele é tão grande, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão gracioso, que você vai lá e faz isso, aleluia. Então, santidade se percebe. E Deus sabe o que você precisa e conhece seus sonhos. A sunamita, ela já estava, vamos dizer assim, conformada com a vida. Deixa, eu já sou estéril mesmo, meu marido é velho, vamos viver assim. E quando o profeta pergunta para ela, mulher, o que você gostaria que se fizesse por ti, um favor do rei, do capitão do exército? Ela não pediu nada. Ela estava contente do jeito que estava. Ela disse, eu estou no meio do meu povo, para mim isso basta. Ela era uma mulher bem-sucedida, o marido dela parece que era um homem rico, mas faltava o filho. Quando falta o filho na nossa vida, falta tudo. Quando falta Jesus, que é o Filho de Deus na minha e na sua vida, você pode ter bens, você pode ter dinheiro, você pode ter posição, pode ter classe, pode ter honra, mas faltou o filho, falta tudo, você não é pleno, você não é plena. E quando o profeta diz para ela que daqui a um tempo, daqui a um ano, ela estaria com o filho nos braços, ela não acreditou. Tem coisas que o profeta fala para você que parecem impossível, não tem jeito. Mas eu quero dizer para você, volte a sonhar.
Hoje, quando nós saímos de casa, eu e a pastora Alexandra, a gente estava comentando sobre situações de duas pessoas que tinham um sonho de ter alguma coisa, que hoje Deus já nos deu esse sonho. Eu disse, olha, né, se fosse falar alguns anos atrás, nós também não tínhamos a menor condição de sonhar isso. E hoje Deus está colocando sonhos no nosso coração, que se fosse jogar 10, 20 anos, porque Deus é um Deus que alimenta a nossa alma com seus sonhos, e o sonho é o combustível da vida, e você precisa voltar a sonhar, senão você está a caminho da morte. A pessoa que não sonha mais está a caminho da morte. E nós precisamos sonhar. E ele já planejou o seu futuro. E Deus já pensou tudo sobre a teu respeito e a meu respeito, e já planejou cada dia da minha vida. A sunamita, ela estava preocupada com o futuro de Eliseu, perceba isso. Ela disse para o marido, olha, eu vejo que esse é um santo homem de Deus e ele não tem uma casa. Ela estava preocupada em fazer um quarto para Eliseu, e ela mobilia essa casa, né, com uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. A cama, veja bem, ela deu uma cama para o profeta. Cama é lugar onde gera-se filhos, de intimidade. O profeta deu um filho para ela, aleluia. Você semeia no natural, Deus, você colhe no sobrenatural. Ela deu uma cama, lugar de intimidade. Deus deu para ela um filho no quarto. Ela deu para o profeta uma cadeira. Deus deu honra para ela. Perceba, semeou no natural, colheu no sobrenatural. Ela deu uma mesa para o profeta comer ali e tal, né? O que o profeta deu para ela, o que Deus deu para ela? Provisão, abençoou ela. Mesa é lugar de provisão, mesa é lugar de abastança. E ela deu um candeeiro para o profeta, para iluminar ali quando ele fosse comer, fazer suas refeições. E Deus deu discernimento, sabedoria para essa mulher. Semeou no natural, recebe no sobrenatural. Mas o interessante é que essa mulher também, ela era submissa ao marido, porque ela não foi lá e disse, eu vou fazer, Deus falou no meu coração e eu vou fazer um quarto profeta, tá bom? Ela poderia ter dito isso. Ela disse, marido, eu tenho percebido que esse é um santo homem de Deus, façamos, nós dois vamos fazer, eu quero que tu participe da bênção. Eu quero que tu seja honrado junto comigo. Essa bênção não é só para mim, essa bênção é para a nossa casa. Ela era submissa, estava sob uma mesma missão. E ela disse, façamos um quarto mobiliado para o profeta. Então, veja bem, submissão te dá autoridade para pedir. Quem não respeita a autoridade, não tem autoridade para pedir. Eu vou repetir, grave essa frase. Quem não respeita a autoridade, não tem autoridade para pedir as coisas. Porque a submissão, ela te dá autoridade. É meio esquisito, é meio inversamente, mas isso é bem assim mesmo. Se você, o pastor Marcos, eu sou discípulo dele, fui moldado por ele, ele sempre dizia, a unção que você respeita é a unção que você recebe. A autoridade que você respeita é a autoridade que você recebe também. Então, quando você obedece aos seus líderes, a autoridade que está sobre a sua vida, você também recebe a autoridade do céu para pedir o que precisa. E certamente Deus agirá em seu favor. Veja bem, e seu futuro depende também da sua gratidão. Porque essa mulher, mesmo não tendo filho, mesmo não sendo plena, ela estava contente. Por um lado, ela estava conformada, mas ela também não reclamava. Ela disse assim, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 13. Porque ele tinha falado a Geazi, diz-me, eis que tens tratado com todo desvelo, o que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu fale por ti ao rei, ao capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Ela disse, profeta, eu não preciso de nada. Eu estou bem assim.
Eu quero dizer para você que talvez você até pense que não precisa de nada, mas o Deus que eu conheço, o teu Deus, o meu Deus, o Deus da igreja Calvário, é o Deus da abundância. Mesmo que você aparentemente parece que está tudo bem, Ele quer te abençoar mais e mais ainda, porque já se dizia no mundo empresarial, né? O bom é inimigo do ótimo, né? O ótimo é inimigo do excelente, e o natural, se eu me conformo só com as coisas naturais, eu não recebo o sobrenatural. Eu quero dizer para você que apesar de você, da tua vida talvez esteja aparentemente boa, Deus quer melhorar ainda mais, aleluia. Tome essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Ela estava grata, ela tinha contentamento, e por isso que o pastor Gilmar escreveu aquele livro Gratidão, né, em foco ali, ele fala sobre gratidão. O que eu quero dizer para você, o coração alegre aformoseia o rosto. A gratidão você nem recebeu ainda, mas você já está grato. Isso significa uma fé que vai gerar o teu milagre. E por isso que Paulo diz em Filipenses 4,12, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí no 13 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, muitas vezes, a gente só pega o versículo 13 como uma promessa, né, e diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele está falando de independente da situação, independente da condição que você está vivendo, que está passando, você pode suportar, porque Deus está com você, te aperfeiçoando, te moldando, aleluia. Porém, mesmo andando certo, mesmo andando com Deus, as provas não vão deixar de vir sobre a minha e sobre a tua vida. Porque por trás de uma grande prova, sempre haverá um propósito maior ainda. Você não vai entender no dia da prova. Ninguém entende por que a prova, ninguém entende por que está acontecendo tal e tal situação, porque você não entende a prova. Mas depois que você é aprovado, você vai perceber que Deus sabe o que está fazendo, aleluia. Tem horas que parece que está dando tudo certo. Tem momentos da tua vida que está dando tudo certo. Agora, essa sunamita, ela é mãe. Agora ela está feliz, tem um filho. Ela e o marido provavelmente estão bem, está prosperando. Diz ali que eles estavam colhendo, né? No dia que o menino estava... Era o dia da colheita, era o dia da bênção, era um dia abençoado. Pensa no dia abençoado. Eles estavam recolhendo todas as colheitas do ano, e provavelmente, ali como essa mulher era uma mulher próspera, era um momento dele ser abençoado ali, era um momento bom na vida dele que estava vivendo, um momento ímpar. Porém, o menino disse, ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o que parecia só uma dor de cabeça, gerou morte. Como entender isso? Inclusive, ela pergunta depois para o profeta, eu pedi um filho? Não pedi, mas se o Senhor me deu, então o Senhor é dono da vida dele, o Senhor vai ter que... Né? Eu não aceito ele morto, porque eu quero ele vivo. Filho morto não quero filho vivo. Né? E ela toma essa posição. Porém, o que precisamos entender é que esses dias de provas, escute bem, vão lhes fazer crescer absurdamente na fé e conhecer ainda mais o amor e o poder de Deus. Ontem à noite, a gente estava vendo um filme que eu já vi umas 2 vezes, mas eu vi pela 3ª vez, e tem um filme que a gente não cansa de ver, né? Estava passando Superação, Milagre da Fé. Quem já assistiu aqui? Então, você sabe o que eu estou falando, né? Então, eu e a pastora Alexandra, nós de vez em quando vimos filmes, e que filme bom, às vezes até eu vejo de novo, né? E daí, a gente estava conversando. Há mais ou menos quase um ano atrás, vocês sabem, e eu sou grato pela igreja, vocês oraram pelo meu filho, né? Então, aquela moça, aquela senhora, os médicos diziam, não tem mais jeito, o filho vai morrer, não tem, porque ficou 20 minutos sem oxigênio. Quem é que sobrevive 20 minutos sem oxigênio? E os médicos, eles falam como médicos, a gente entende, a medicina, ela tem a sua... E sabe como é que Deus começou a curar o filho dela? Quando ela entregou o filho. Quando ela entregou. Quando você tem coragem de entregar, Deus começa a fazer. Quando está na tua mão, quando está no teu querer só, Deus diz, não, tudo bem.
a coisa não acontece. Mas quando você entrega. Eu lembro que um dia à noite, nós estávamos em campanha de oração e foi 24 horas de oração ininterruptamente. A Igreja Calvário, eu sou muito grato por isso, né? Porque a igreja orou, outras igrejas oraram. E uma madrugada eu disse assim: Senhor, esse filho, antes de ser meu filho, ele é teu. Antes de ser meu, ele é teu. Eu gostaria e quero muito que ele viva, porque ele é meu filho. É nosso filho. Mas, se tu tens um propósito de levar ele para ti, eu aceito. Mesmo que vai me doer, vou sentir. Mas ele é teu. Está na tua mão. Antes de ser meu, ele é teu. Eu entrego ele a ti. Independente do que acontecer, eu vou orar por a cura enquanto a vida há esperança. Mas se tu quiseres levar, ele é teu. Quando eu comecei a dizer assim, Deus começou a ministrar, e eu me lembrei desse filme, eu falei. Então, quando a gente faz uma oração de entrega para Deus, a gente tira das nossas mãos, que são limitadas, e coloca na mão de quem pode. E quando ela fez isso, aquele menino, ela disse: desliga os aparelhos, desligue. Agora está na mão de Deus, agora a medicina não pode mais fazer nada, agora é Deus. Até o próprio médico disse: isso é milagre, eu não deveria dizer isso. Eu quero dizer, está difícil, está complicado, entrega. Mas entrega. Deus, eu não vou murmurar. Independente do que acontecer, eu vou entregar nas tuas mãos. E ela entregou, né, na mão do profeta também, o filho dela, porque o médico não podia fazer nada. Ninguém podia fazer nada por ele, a não ser, na verdade, o Deus, ela entregou na mão de Deus. O profeta apenas foi um instrumento. Então, mas no dia da prova, terminando a mensagem agora, né? Mas olha o que é importante. No dia da grande prova, é importante ter controle emocional. Desespero não é fé. Desespero não é fé. Desespero é falta de esperança. Nem esperança, fé. Esperança, eu espero que dê certo, eu torço que dê certo. Eu tenho esperança. E desespero é pior ainda. Então, quando tem uma situação que foge do teu controle, não adianta se desesperar. Você pode chorar, não há problema nenhum em chorar. Deus conhece a tua dor, Deus conhece o teu coração. Mas chega um momento que você tem que parar de chorar e entregar. Dizer: Senhor, eu confio. Eu sei que tu podes. Eu sei que tu... Para ti isso é uma dor de cabeça, isso é igual. Porque basta uma palavra sua, né, que ele será salvo. Mas desespero não é fé. E me lembro que quando eu estava trabalhando, algumas pessoas diziam assim: como é que tu consegue trabalhar? Eu disse assim: eu tenho que entregar. Não, esse problema não está mais comigo agora. Está com Deus. Independente do que ele fizer, está com Deus. Né? Então, na hora da prova, você tem que ter controle emocional. E a Bíblia fala de domínio próprio. Você tem que entregar. E nesse período, eu imagino, igreja, nesse período de 40 quilômetros, né? Para ir, e 40 quilômetros para voltar. 80 quilômetros de burro, de jumenta. Como estava o coração dessa mãe? Você que é mãe, imagine, se coloque no lugar dela. Você que é pai, coloque no lugar dela. Ele morto, deixa o filho morto lá. Mas Deus foi fiel com ela. Pergunto para você, ela gritava? Ela reclamava? Não. Ela dizia, o que ela disse? Vai tudo bem. Como dizer que vai tudo bem se o filho está morto? Como? Só mesmo quem confia plenamente em Deus. É uma fé que move montanhas, como nós cantamos aqui, como o Beto e a banda cantou aqui, que move montanhas. É uma fé que, apesar das circunstâncias, eu consigo ainda declarar. E eu vejo que em nenhum momento ela mostra falta de cuidado com o filho. Pelo contrário, ela fez o que foi preciso. Tem hora que é preciso deixar o filho morto e buscar Deus, que só Deus pode ressuscitar o que está morto na nossa gente, no nosso coração, né? E que nós possamos, mesmo na dificuldade, dizer, vai tudo bem. Não é mentira, mas declara pela fé que Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo, Deus está fazendo, está operando, né? E veja bem, ela teve coragem e persistência. Porque talvez se ela diz para o marido que o filho estava morto, o marido não teria a mesma fé. E se você perceber, os maiores milagres ocorreram a portas fechadas. Você já percebeu isso?
Jesus fechava a porta e dizia, vem cá Pedro, Tiago e João. Ressuscitava alguém. Jesus disse, quando tu quiseres uma coisa, fecha a porta do teu quarto, ora, e o teu pai que está em secreto recompensará. Então, aquele milagre ocorreu mais uma vez num quarto fechado. Eu quero dizer para você, que se você quer um grande milagre, fecha a porta do teu quarto, se desliga do mundo e fale com o teu pai, que te vê, que te abençoa no secreto. E tem horas que parece que o milagre não vai acontecer. Veja bem, o profeta deu uma direção, disse assim, ô Geazi, vai lá, coloca o meu bordão lá que vai dar certo. Mas não deu. Tem hora que você ora e não dá certo. Ué, o profeta se enganou, ele teve essa direção. Só que se não foi nessa direção, ele vai além. Aí o Geazi disse, eu coloquei lá e não deu nada. E era aquele mesmo bordão, aquele mesmo cajado, que ele tocou nas águas e o mar se abriu. Tem hora que você ora de um jeito e funciona. Tem hora que você ora daquele mesmo jeito e não funciona, você tem que orar de outro. Tem que ter sabedoria, estratégia de Deus. Tem hora que diz, Senhor, eu preciso disso. Tem hora que você tem que se tomar uma posição de, chega diabo, chega, eu não quero mais você na minha vida, chega, a partir de agora quem manda aqui é Jesus. Você toma uma autoridade, você vai pessoalmente, você enfrenta o inferno, você declara a bênção, e assim funciona. Depende, você tem que pedir estratégia, como orar. Então Eliseu vai, ele já tinha ouvido, como eu falei antes, que o seu mestre tinha ressuscitado o filho da viúva de Sarepta, e ele faz a mesma coisa, ele replicou o milagre, ele foi uma vez, não deu certo, aí ele andou pela casa, deve ter pedido direção de Deus, e fez a segunda vez, e deu certo. Veja bem, e a unção, como eu falei, que você respeita, é que recebe, e ele pediu unção dobrada, porção dobrada do Espírito que estava sobre o profeta Elias, quando ele assumiu o cargo de profeta. Elias ressuscitou um, Eliseu 2. Mas aonde, pastor? Ele estava morto, diz a Bíblia ali em 2 Reis 13, 21, né? Que os ossos dele estavam enterrados numa cova lá, e jogaram um soldado nos ossos de Eliseu, e havia unção naqueles ossos, que o cara, quando foi jogado lá, ele levantou-se e caiu de pé. Eu quero dizer que, eu não estou dizendo para beatificar Eliseu, esqueça isso, isso não é coisa que nós pregamos, eu estou dizendo que Deus te dá tanta unção, se você buscar a Deus com intimidade, com sabedoria, que Deus vai fazer coisas extraordinárias sobre a tua vida. E para finalizar a mensagem, estou terminando, eu quero dizer para vocês que você tem que ter persistência. Você precisa entender que tudo que Deus faz, Ele sabe o que está fazendo. O meu filho, ano passado, ele estava à beira da morte. Pergunta para a pastora Alexandra como ele está hoje na igreja, como está firme. Está escrevendo um livro, pastor Adriano, um livro cristão, né? Está trabalhando na obra de Deus, ele e a esposa estão firmes, jejuando, orando, fazendo o propósito. Eu nunca vi, vou ser honesto para vocês, está se consagrando mais do que nós. Eu tenho orgulho de falar isso. Deus está fazendo uma grande obra, mas precisou, às vezes, ter uma grande prova. O que eu quero dizer para você é que, mesmo que você está passando por um momento difícil, eu vou terminar a mensagem aqui, há um tempo determinado para todas as coisas. Não é no teu tempo, porque o tempo não é teu, o tempo é de Deus. Quando eu termino com esse testemunho, eu não sou de contar muito testemunho, vocês percebem, mas eu achei oportuno contar esse para terminar a mensagem. Eu me lembro que há mais ou menos 18 anos atrás, eu comprei uma casa na Limeira, bem em frente àquele posto de combustível, aquele primeiro posto ali, uma casa azulzinha ali. E eu tinha um Ford Ka, pastor Adriano, 2004, 2005, e eu não tinha dinheiro, né, para comprar toda a casa. Então, claro que eu financiei, mas eu dei um valor, e quando chegou na hora de avaliar a casa, a Caixa tinha me prometido que daria X valor. Chegou lá, eles avaliaram e deram menos. Então, o financiamento automaticamente foi menos. Eu fiquei devendo, na época, 7 mil para o construtor. E eu cheguei lá e disse, olha, a gente combinou tal e tal coisa. Eu não vou conseguir cumprir.
vou ficar te devendo 7 mil. Se você não quiser fazer negócio comigo, você que sabe, porque eu não estou honrando com as minhas palavras, com a minha proposta que eu te fiz. Porém, eu vim aqui me justificar e dizer o porquê que aconteceu tal e tal situação. Inclusive, vendi meu carro, estou de pé, e se você me der um crédito, eu prometo, se você confiar na minha palavra, eu prometo que todo mês eu venho te entregar, nem que seja 100, 200, 500 reais, mas eu vou te pagar tintim. Nós vamos combinar um juro que é justo para você, que não seja abusivo, e eu vou te pagar. Ele disse, olhou para mim e disse, moço, nunca ninguém fez isso comigo. Eu nem te conheço direito, mas só pela tua atitude eu vou fazer. Eu fiquei de pé, 2 anos. Eu ia da Limeira até o Rio Branco, ainda até hoje trabalho de bicicleta, eram 12 quilômetros para ir e 12 para voltar. Apanhei chuva de pedra, nunca murmurei. Eu ia falando em línguas, eu ia orando, e Deus, todo mês eu dava 100, 200, 500, e logo eu consegui pagar. Depois, o Brás, que está aqui hoje, me apresentou um Fiestinha, ele vai lembrar, ele me abençoou lá, fez uma proposta bem legal para mim, eu consegui comprar um Fiestinha branco lá, depois de 2 anos andando de bicicleta. E o Brás e a Leia, eles são uma bênção na minha vida, eles conseguiram comprar aquele carro lá, eu fiquei um tempão com aquele carro, depois foi melhorando. Hoje, Deus me abençoou, mas no tempo determinado. Agora, pergunta para nós, se algum dia eu deixei de dizimar, de ofertar, de ser fiel com Deus. Não estou dizendo isso porque eu não sou melhor que vocês. Eu estou querendo, não olhem para mim como homem, olhem para o exemplo. Eu não quero que vocês lembrem do pregador, eu quero que você lembre da pregação. Não quero que você lembre do mensageiro, da mensagem. Nós, como pastores, temos que dar o exemplo para vocês copiar. Não copie a nossa, porque, eu quero ser igual o pastor Sérgio, o pastor Adriano. Não, você tem que ser você. Mas boas atitudes a gente precisa copiar. E Deus foi fiel. Hoje Deus tem nos abençoado. De vez em quando eu pego olhando para minha esposa e nós conversamos com os nossos botões e digo, olha, só Deus. Eu te convido a ficar de pé. Eu quero dizer para você que Deus não fica devendo nada para ninguém. Coloque a mão no teu coração. Eu vou orar por você. Eu não sei qual é o momento da tua vida que você está vivendo. Talvez você está tudo bem na tua vida. Talvez você está passando por uma grande prova. Talvez o que você precisa nem é nada material, é espiritual. Mas eu quero dizer que há um tempo determinado. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Eu quero orar por você. Pai, Tu conheces, Senhor, cada vida que está aqui, Senhor. Tu conheces o que eles precisam, porque Tu és o Deus do futuro. Tu és onipresente, estás em todos os momentos, onipotente e onisciente. Senhor, Tu sabes que lá na frente, Pai, parece que eu estou vendo o Deus Pai cutucando Jesus e dizendo, se o meu filho, se a minha filha tivesse noção do que eu tenho preparado para ele, do que eu tenho preparado para ela, do que eu já preparei, das bênçãos que eu estou pronto para colocar, ela ia pular de alegria, ele ia pular de alegria. Se ele soubesse os planos que eu tenho para ele, se ele soubesse o que eu ainda vou fazer na vida dele, ele não choraria mais, ele estaria sorrindo, ele estaria pulando. Eu quero profetizar que o teu futuro vai ser um futuro tão abençoado, tão glorioso, que você vai dizer, só tinha que ser Deus. Comece a visualizar aquilo que você quer agora pela fé. Se você quer ver a tua família toda na casa de Deus, imagine ele se batizando agora e dizendo, meu Deus, tinha que ser Deus. Se você quer sua casa própria, o seu carro, não sei, aquilo que você imagina, imagine você tomando posse agora e dizendo, tinha que ser Deus. Comece a adorar a Deus enquanto nós cantamos esse louvor. O inimigo tenta laços em